está viajando, está em Brasília, mas nós estamos aqui, amém? Esse diazinho gostoso, friozinho. Eu gosto muito de frio, né? É bom para comer, é bom para dormir, mas é bom também para estar na casa do Senhor, nos reunirmos como igreja e meditarmos nas coisas do nosso Deus, amém? Nesse mês nós estamos meditando, é o mês do Dia das Mães, né? E nós estamos meditando em algumas mulheres da Bíblia. Pastor Leandro pregou sobre Sara, sobre Eva. Pastor José Roberto pregou sobre Sara. E a mim me coube pregar sobre Joquebede, não é? Então eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1. De narra a história de Joquebede. Mas antes de nós... Obrigado, Maria. Como diz o pastor Leandro, que Deus te dê muitos netos. Mas antes de nós meditarmos na palavra, vamos pedir a ajuda e a graça do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de podermos nos reunir aqui neste lugar como igreja, com as portas abertas, com toda a liberdade para te buscar, para te louvar, te adorar, prestar o nosso culto de gratidão ao Senhor. Já fomos abençoados, Pai, com os louvores, com a oferta, mas pedimos ainda a assistência do Teu Espírito Santo, agora que vamos meditar na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua Palavra aos nossos corações, ministrando, Senhor, a cada um de nós de uma forma especial, de uma forma particular, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós saiamos hoje daqui, Senhor, renovados pela ministração da Tua Palavra, pela ministração do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, Deus profere um juízo contra o homem, sua mulher e contra a serpente. Serpente essa que Apocalipse 22 nos informa que se tratava do próprio diabo, de Satanás. Nesse juízo que está lá em 3,15, Gênesis 3,15, Deus fala que poria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E a descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas esse feriria a cabeça da serpente, não é? Muitos estudiosos veem aqui a primeira profecia acerca de Jesus e da sua morte na cruz, o que já estava decretado por Deus desde a eternidade, na verdade. E Deus dá seguimento a esse plano anunciado em Gênesis 3,15, ao chamar um homem 2000 anos depois dos eventos no Éden, de nome Abrão, prometendo-lhe que faria dele uma grande nação e também que abençoaria todas as famílias da terra através dele. Deus prometeu abençoar a sua família através da vida deste homem, Abraão. E o Senhor se revelou pessoalmente a Abraão, depois se revelou para o seu filho Isaque, depois para o seu neto Jacó, de uma forma pessoal, conforme nos está narrado nos capítulos 12 de Gênesis em diante. Agora nós chegamos aqui em Êxodo, capítulo 1, passado mais de 400 anos de que Deus havia se revelado para Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes deles foram feitos escravos, ou se achavam como escravos no Egito. Embora tivesse ido para lá na época de José, o bisneto de Abraão, a convite do próprio faraó, mas a situação política havia mudado. Isso está escrito aqui em Gênesis 1, não é? De 1 a 5. Um novo faraó que não havia conhecido José,
subiu ao trono do Egito. E a situação política mudou. E eu não posso deixar de pensar no nosso país quando eu leio isso, não é? Porque a situação política muda, mas como nós vamos ver aqui, os planos de Deus nunca mudam. E a política não pode impedir o agir de Deus. Embora a gente ligue a televisão e seja coisa deprimente atrás de coisa deprimente, Deus está acima disso tudo. E nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquilo que os homens fazem em oculto vai ser anunciado nos telhados. E embora essa profecia de Jesus venha a ter um cumprimento futuro, nós podemos dizer que ela já tem um cumprimento parcial aqui nos nossos dias. Então, que venha à luz todas as trevas dos homens, não é? Mas o fato é que este povo estava aqui escravizado no Egito. Mas o Senhor não desiste dos seus planos, como eu disse, pelo contrário, Deus está acima das circunstâncias e Ele haveria de cumprir todas as suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E para libertar seu povo, Ele ia levantar um homem chamado Moisés, que nem sequer havia nascido ainda aqui no capítulo 1 de Êxodo. Mas havia um problema para o plano de Deus, não é? Que Deus precisaria resolver. Porque o faraó, se você for lá em Gênesis 1:22, ele havia dado uma ordem para que os egípcios lançassem no rio todos os meninos hebreus que nascessem. O faraó temia que os hebreus estavam se multiplicando, que eles se tornassem tão numerosos que se voltassem contra os próprios egípcios. Ele deu essa ordem de lançar no rio todos os meninos hebreus que nascessem. Apenas as meninas seriam poupadas, de acordo com a ordem de Faraó. E é aqui que entra Joquebede, no capítulo 2 de Êxodo. Joquebede, que era a mãe de Moisés, viria a ser a mãe de Moisés, que com seu amor e com sua fé foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os planos do Senhor na vida dos seus filhos. Já pensou? Assim como Maria seria usada por Deus na sua simplicidade, não é? Uma jovem, muitos anos depois disso aqui, aproximadamente 1.400 anos depois desses eventos, Joquebede também ia ser usado nas mãos do Senhor para trazer o Salvador. Não o Salvador da humanidade, mas o Salvador do povo de Israel, que foi Moisés. Então vamos ver, o texto diz assim, Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Quem era a mãe de Moisés?
pouca coisa sabemos dessa mulher, não é? A mãe de Moisés. O texto nos diz, o texto que acabamos de ler, que era uma israelita da tribo de Levi. Se você for em Êxodo 6:20, você terá a informação de que ela se chamava Joquebede e mais, que se casou com seu sobrinho Arão. Então você tem um casamento aí da tia com o sobrinho, provavelmente. Às vezes a gente tem o caso de tias que são até mais novas do que os seus sobrinhos, não é? Quando os pais têm filho assim mais na velhice. E Joquebede então casou com seu sobrinho Arão, que era o pai de Moisés e de Arão. E Êxodo 26, 5, 9, nós temos também que ela nasceu no Egito, ou seja, ela nasceu já escrava, e que seus filhos eram Arão, Miriam e Moisés. Isso é tudo que a Bíblia nos informa sobre Joquebede. Não sabemos muita coisa, né? Sobre essa mulher. No verso 2, nós vemos que Joquebede concedeu e deu à luz um filho. E vendo que o menino era bonito, que era formoso, ela o escondeu, porque existia aquela ordem de Faraó de que os meninos hebreus fossem lançados no rio, né? Fossem mortos. Agora, você imagina, Joquebede engravidou e naquela época não tinha ressonância, não tinha ultrassom, não tinha como saber se era menino ou menina, né? Nossas avós têm até aí umas dicas, né? Não, se tem azia, se está baixo, se a barriga é redonda, é pontuda. As mulheres podem até dizer melhor, né? Mas a verdade é que você não sabia se era menina. Mas ela conhecia a ordem do Faraó, né? E ela fez o que se esperaria de uma mãe. Escondeu o seu filho com o risco da própria vida, porque ela estava desobedecendo a ordem do Faraó. Agora, se ponha no lugar de Joquebede. Essa mulher passou todos os meses de gestação. O que você acha que passava na cabeça dela? Eu acho que era uma só coisa. Será que é menino ou será que é menina? Porque se fosse menino, ela tinha um problema. Você já imaginou? Porque nós somos assim, né? A gente fica antecipando o problema. Você é assim também? Eu sou assim. A gente fica antecipando o problema. O que a gente vai fazer? E essa mulher ficou 9 meses, se foi uma gravidez normal, pensando naquela situação. E você imagina o drama dessa mãe. Mas ao final, quando ela viu que era um menino, ela fez o que eu acho que qualquer mãe faria, né? Ela trabalhou, operou para proteger Moisés. No verso 3, então, ela diz que ela o escondeu por um tempo, mas obviamente não seria possível esconder o neném para sempre, né? O neném vai crescendo e chorando. Ela poderia chamar a atenção dos vizinhos, de egípcios, e na verdade ela estava em perigo também. E o texto então nos diz que ela tomou um cesto de junco, calafetou esse cesto com betume e piche. Os antigos conheciam esse processo de calafetação, de impermeabilização, né, com piche. Existem regiões, inclusive no Oriente Médio, que o piche vem à superfície naturalmente, não precisa nem cavar. E o próprio Noé havia calafetado a arca dele, né, com betume e piche, nos diz o texto. E Joquebede então fez isso. O texto diz aqui que ela colocou o cesto no carriçal, nos juncos que ficam à margem do rio. Faraó mandou lançar os meninos no rio. O Egito é uma terra árida na maior parte dele, a não ser no rio Nilo. Tem alguns canais, mas quando ele fala o Nilo, ele provavelmente está falando, o rio, ele está provavelmente falando aqui do rio Nilo, não é? É um dos maiores rios do mundo, se não me engano, em extensão ele é o maior, e o maior rio do Egito. Agora, até hoje, o rio Nilo é cheio de perigos, não é? Tem infestado de crocodilos,
de hipopótamos, que o pessoal acha que hipopótamo é um bicho bonitinho. Hipopótamo é um bicho dos bichos mais perigosos da natureza, né? É terrível que são hipopótamo. Eles às vezes investem contra carro quando estão no seco, de safari. E são... Agora, Joquebede, na verdade, estava colocando o filho dela numa situação de alto risco, mas ela não tinha opção, porque se ficasse em casa o menino corria risco, e no rio também, não é? Mas o que esse texto nos mostra é que Joquebede fez o que estava ao alcance dela. Estava vivendo essa situação de perigo, e às vezes nós passamos por situações assim, que nós nos sentimos desesperados, não sabemos o que fazer, não é? Temos medo, mas ela fez o que estava ao alcance dela. Primeiro, ela obedeceu à ordem do faraó. Qual era a ordem do faraó? Lançar os meninos no rio. O que ela fez? Botou Moisés no rio. Não foi do jeito que o faraó queria, mas ela fez o que o faraó mandou, né? Ela impermeabilizou o cesto para o cesto não afundar. E ela prendeu o cesto nos juncos para que o cesto não ficasse solto pelo rio. Na verdade, isso era tudo que Joquebede podia fazer. Mais do que isso, ela não podia, não é? E nós temos um ensinamento aqui, porque às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por uma situação difícil, a gente fica orando para Deus mudar, para Deus afastar aquilo, mudar a situação, fazer um milagre, mas a gente não faz aquelas coisas que estão ao nosso alcance, não é? Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, não vai fazer, né? Eu posso orar para Deus fazer aquilo que está fora do meu alcance, para Deus, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, mudar o que eu não posso, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer para mim. Deus não vai orar para mim, Deus não vai ler a Bíblia para mim, não é? Deus não vai disciplinar o meu filho para mim. Isso eu posso fazer e eu devo fazer. Mas no verso 4, nós vemos que a irmã de Moisés, provavelmente Miriam, né, que era mais velha do que ele, ficou ali próximo para ver o que ia acontecer. Isso nos mostra que apesar de todo o perigo que Moisés corria e todo o perigo que aquela situação trazia, perigo de morte mesmo, não é? Moisés poderia ter morrido nesse episódio, mas Joquebede tinha expectativa de coisas boas, e foi por isso que ela mandou Miriam ficar ali perto para ver o que ia acontecer, porque ela tinha esperança de que Deus ia fazer alguma coisa. A situação e as circunstâncias eram completamente desfavoráveis a ela, mas mesmo nessa situação desfavorável, Joquebede tinha esperança. E o crente, o cristão, é alguém que tem esperança. Quando eu vejo o cristão desanimado, eu fico pensando se essa pessoa de fato nasceu de novo. Porque o cristão, em essência, é alguém que tem esperança. Primeiro, nós temos esperança de ir para o céu. Nós temos esperança porque nós somos filhos de Deus. Nós temos esperança porque nós cremos que Deus cuida de nós. Então, cristão e desânimo são duas palavras que não combinam. Joquebede é um exemplo daquelas 3 virtudes cristãs de que Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, quando ele diz: permaneçam a fé, esperança e o amor. Então os antigos falavam dessas 3 virtudes, que são as 3 virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. O amor, porque Joquebede, como qualquer mãe, ou pelo menos como a maioria das mães, ela amou o seu filhinho e ela o escondeu com risco da própria vida. Amor verdadeiro, amor que se dá. Segundo, ela tinha esperança de que Deus faria uma coisa. E terceiro, ela creu e deu um passo de fé. Pegar o menino, botar no cesto, impermeabilizar o cesto, prender ele no rio, foi um passo de fé.
Entregar o filho para os crocodilos e para os hipopótamos foi um passo de fé, porque ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa. Amém? Na primeira parte do versículo 5 que nós lemos, a gente vê que a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e trouxe a sua comitiva, as donzelas que a acompanhavam, né? No filme Os 10 Mandamentos, aquele antigo, que acho que o Charleston Heston era Moisés, né? Aquele filme mais tradicional. Miriam coloca o cesto onde a filha de Faraó estava tomando banho. Não sei se você assistiu esse filme. Você assistiu, deve ter assistido, né? Não sei se você se lembra. Mas o que a Bíblia fala é um pouco diferente. Ela fala que Miriam botou o cesto ali no rio e depois a filha de Faraó chegou, né? E na segunda parte do verso ela diz que as donzelas, ela e as donzelas passeavam à beira do rio, e vendo ela o cesto, né, no carriçal, enviou sua criada e a tomou. E o que essa história nos ensina é que, por meio da providência, a gente fala providência divina, mas isso é um pleonasmo, né? Quando a gente fala providência, já é a providência de Deus. A providência, através da sua providência, Deus trabalha nas circunstâncias da nossa vida para que a sua vontade sempre se cumpra em nós. Sempre. O pneu furou quando você estava atrasado, a vontade de Deus está sendo cumprida na sua vida. Talvez você entenda, talvez você não entenda. Você ficou doente, você perdeu o emprego, eu não sei, né? Mas sempre a vontade de Deus está cumprida na sua vida, porque Deus é soberano, absolutamente soberano. Às vezes nós entendemos o que Deus está fazendo, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas uma coisa que nós temos certeza é que sempre a vontade de Deus está cumprindo na vida dos seus filhos. E a filha de Faraó então foi se banhar naquele exato lugar onde o cesto estava. Poderia ter ido em outro. Ela foi se banhar na exata hora que o cesto estava ali. Poderia ter ido em outra hora, ou poderia nem sequer ter ido se banhar. Ela viu o cesto porque estava caminhando, poderia não ter caminhado na direção do cesto. Ela teve curiosidade de saber, uma princesa teve curiosidade de saber o que era um cesto jogado no rio. Poderia não ter tido, não é? E ela teve compaixão do bebê. Poderia também não ter tido. Isso é um bebê dos escravos hebreus. Volta aí para o rio. Poderia ter feito isso, mas não fez. E aqui, uma vez mais, nós temos um exemplo de como Deus está no controle de todas as coisas, não é? Às vezes nós reclamamos no trabalho, reclama em casa, reclama da vida, sem nos darmos conta de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto daquele versículo no Sermão da Montanha que Jesus fala que um pardal não cai em terra sem que Deus permita. E eu costumo dizer que pardal é praga. Pardal é feio, pardal não canta, pardal faz sujeira, pardal é praga. Não é? Mas um pardal não cai na terra sem que Deus permita. Tem aquele também que um fio de cabelo não cai, mas como eu tenho muito, eu não ligo para isso. Eu gosto mais do pardal, não é? Deus então está no controle e Deus move todas as coisas, em cada detalhe, de acordo com o seu querer, de acordo com o seu propósito nas nossas vidas. Verso 7, então a princesa abriu, viu a criança que estava chorando. Verso 6, teve compaixão e viu que era um menino hebreu. No verso 7,
Miriam rapidamente se dirige à princesa e faz uma oferta. Disse ela à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Miriam estava ali perto e perguntou se a filha de faraó queria que ela chamasse uma das amas hebreias para amamentar a criança. Era um bebê de 3 meses, precisava ser amamentado, não é? Eu acho que nessa época não tinha leite ninho. Então, se a mãe não tinha leite, precisava de uma ama. E Miriam, então, oferece. Às vezes nós estamos orando e não percebemos que Deus já respondeu às nossas orações. Isso já aconteceu com você? Você está orando, orando, e a gente está tão focado no problema. Porque quando a gente está com problema, a gente tem a tendência de focar nele. Você acorda pensando no problema, vai dormir pensando no problema, você sonha com o problema, você só conversa sobre o problema, e a gente não levanta a cabeça para olhar outras coisas. E às vezes Deus já respondeu a nossa oração, e foi exatamente esse o caso aqui, não é? E Miriam aproveitou então essa oportunidade. No verso 8, a filha de Faraó aceita a oferta de Miriam, né? Vai. Saiu a moça e chamou a mãe do menino. Então precisamos reconhecer as oportunidades que o Senhor abre para nós, as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Nós precisamos parar de reclamar, precisamos parar de murmurar dos problemas, e precisamos orar, mas também ficar com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque muitas vezes Deus responde, a gente ora pedindo uma coisa, mas Deus responde de outra forma. Existe até uma ilustração muito usada, que os pastores usam, não é, nas pregações, que teve uma enchente, uma pessoa ficou ilhada em cima do telhado da casa, e ela estava orando para Deus livrá-la, né, da morte certa, e diz que chegou alguém lá com a canoa, e sobe aí. Eu disse: não, porque eu estou orando, eu creio que Deus vai me livrar. Depois o canoeiro foi embora. Chegou alguém numa lancha: sobe aí. Não, eu estou orando, eu creio que Deus vai. Aí chegou um helicóptero, também a pessoa recusou ajuda, e daqui a pouco o rio continuou subindo e a pessoa morreu, né? Todo mundo conhece essa ilustração. E chegou no céu e falou: Deus, mas por que o Senhor não respondeu a minha oração? E o Senhor falou: não, eu respondi, eu mandei uma canoa, mandei uma lancha, mandei um helicóptero, mas você simplesmente não quis, né? E aqui é exatamente o caso. Miriam reconhecendo aquela oportunidade e fazendo o que estava ao seu alcance, né? Então, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, e Miriam fez o que ela podia fazer então. Mas alguma coisa estão fora do nosso alcance, né? Tem coisas que nós não conseguimos fazer, que nós não podemos fazer, e é aí que Deus trabalha. Miriam e Joquebede poderiam mover o coração da princesa, mas isso Deus fez, e a palavra nos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Na verdade, o coração dos homens está na mão do Senhor, e o Senhor moveu o coração daquela princesa, daquela jovem, para atender à oferta de Miriam, não é? Ela poderia ter arranjado uma ama de leite egípcia, não é? Mas o Senhor trabalhou naquela situação, e ela então pediu que Miriam trouxesse uma ama de leite hebreia. Verso 9, esse talvez seja um dos versículos mais extraordinário desse texto. Então ela disse à filha de Faraó para Joquebede: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher, Joquebede, tomou o menino e o criou. A filha de Faraó não somente deu Moisés para sua própria mãe criar, mas ela também lhe pagou para que ela criasse o menino.
Esse versículo nos fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do quanto Deus se importa conosco, de como, conforme o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 3:20, de como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E foi isso exatamente o que Deus fez para Joquebede. Com certeza, Joquebede orou muitas vezes ao Senhor, acho que desde que ela soube que estava grávida, pedindo para que Deus livrasse o seu filho. Mas Deus não somente livrou Moisés da morte certa, como Ele fez que a própria Joquebede o criasse com a autorização da filha de Faraó. Foi além, fez com que a princesa pagasse para ela, uma escrava. Joquebede era uma escrava. A princesa poderia mandar que ela criasse o menino. Cria esse menino para mim, que eu estou mandando. Mas ela deu um salário para Joquebede, não é? E mais, como nos ensina o versículo 10, ela fez de Moisés um príncipe do Egito, porque ela adotou Moisés, está no versículo 10. Joquebede, quando já estava grande, provavelmente quando ele foi desmamado, né? Era um garoto, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Essa lhe chamou Moisés. A única coisa que Deus não deu o privilégio para Joquebede foi de escolher o nome dele. Quem escolheu o nome foi a filha de Faraó, não é? Mas Moisés se tornou um príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. Agora, note, essa história começa com uma mãe desesperada, provavelmente, com medo, temendo que o seu filho seria morto. E essa história termina com essa mesma mãe criando seu filho a despeito da ordem de Faraó, recebendo para criar seu filho, vendo seu filho se transformar num príncipe do Egito. Essa história nos fala de Deus, não é? De quem Deus é, da bondade de Deus. Mas antes de encerrar, eu queria só fazer um destaque, que Joquebede viu o agir de Deus dessa forma, mas milhares de outras mães hebreias oraram pelos seus filhos, mas viram seus filhos morrer, não é? Joquebede tinha motivos para louvar a Deus, mas essas outras mães também, porque a vontade de Deus, ela sempre se cumpre nas nossas vidas. Quer vivamos, quer morramos, a vontade de Deus é bom, Deus é bondoso, e a vontade dele se cumpre na nossa vida. Amém? Deus tinha um propósito na vida de Moisés e moveu as circunstâncias, moveu o universo para cumprir a sua vontade. Mas para fazer a sua vontade, Deus usou uma mãe sábia, amorosa, cheia de fé e de esperança. Então eu gostaria de pegar o exemplo de Joquebede, exortando as mães, mas também cada um de nós, não é? A sermos homens e mulheres de valor para os nossos filhos, como Joquebede foi na vida de Moisés, porque Deus também tem um plano na nossa vida e Deus tem um plano na vida dos nossos filhos. Que nós sejamos como Joquebede, instrumentos na mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e nos dê uma semana abençoada na presença dEle, e que nessa semana você, cada um de nós, andemos na luz do Senhor e que nós mesmos sejamos sal e luz aonde o Senhor nos enviar. Amém? Vamos ficar de pé.
Encerramos aqui o nosso culto com uma oração de gratidão a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por este privilégio de sermos teus filhos, de podermos te conhecer a cada dia mais, Senhor, de sermos transformados a cada dia de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, Pai. E essa é a nossa oração, Senhor, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, que o Senhor continue nos fortalecendo, continue mudando aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Que o Senhor nos enche com o Teu Espírito, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê direção nessa semana. Rogamos pelo pastor José Roberto, que está viajando. Rogamos por aqueles irmãos que estão ausentes aqui hoje do culto. Rogamos por todas as nossas famílias, Pai. Nós vivemos tempos difíceis e nós vivemos num mundo mau, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita o louvor que Te prestamos nessa manhã, para honra e para louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso bendito e amado Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, agora e sempre, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.